Estamos de volta com o nosso programa Saber Direito Debate, conversando hoje com o professor Renato Brasileiro. Um ponto que nós abordamos no primeiro bloco foi o fato que o professor já teve, antes da atuação na docência, especificamente no ramo do direito, teve uma atuação como professor de inglês. A experiência, ela é essencialmente a mesma. A experiência é muito válida, né, Carlos? A gente brinca às vezes, né? Não vou fazer isso aqui agora, né? Mas eu, aqueles 17, 18 anos, tinha que dar aula para criança. Então, tinha lá o programa, o método da escola, eu tinha que cantar para as crianças. Eu brinco até que as crianças tinham medo de mim, as crianças olhavam assim e falavam assim, meu Deus, tenho que cantar. Mas é uma experiência muito válida, porque lógico que são dois ramos completamente diferentes, mas você pega aquela vivência de sala de aula. Você sabe quando que o aluno está entendendo, quando que o aluno não está entendendo, você passa a desenvolver métodos para melhorar o ensinamento, para ele poder compreender aquilo. Eu não nego isso, a minha origem como professor de inglês foi muito válida. Foram 7 anos, dando aula desde criança de 6 anos de idade, acho que já dei aula para uma senhora de 79 anos de idade, até para pessoas com deficiências auditivas eu já dei aula. Então isso é muito válido, a gente traz essa experiência e hoje tentando adequá-la e, logicamente, colocando para a realidade do processo penal, que é a nossa área de atuação hoje. O aluno, o estudante de direito, ou o estudante está tendo um contato pela primeira vez por algum motivo profissional, de realização de concurso, o perfil desses estudantes hoje em dia é muito diferente de algum tempo? Então, hoje o que a gente vê, as pessoas, às vezes, muitas pessoas saindo já da faculdade querendo fazer concurso público. Então, essa é algo crescente e é importante isso, e eu falo até pela minha própria experiência. É muito importante que a pessoa, ela já tente estabelecer uma certa área limitada. Eu me lembro aí minha própria experiência, Carlos, quando eu me formei, em 2000, eu saí fazendo concursos. E eu ficava olhando nos sites, na internet, o que abria eu fazia. E hoje eu vejo como foi uma experiência equivocada. Porque hoje a especialização das matérias é muito grande e não adianta você querer fazer um concurso, por exemplo, para analista do Superior Tribunal Militar e depois você querer fazer um concurso para juiz do trabalho. São áreas completamente diferentes. O meu primeiro concurso foi um concurso, acho que para auditor do Tribunal de Contas da União. Caía contabilidade, caía auditoria. Eu saí da prova, acho que quase que deprimido, porque quem tem formação em direito, parece que esquece matemática, né? E aí caía aqueles cálculos, entradas, contabilidade, foi uma coisa horrorosa. Com o tempo, apanhei muito, mas eu vi que para você, se você quer um concurso, é interessante você estabeleça um objetivo. Eu quero atuar na área estadual, promotor de justiça, eu quero ser defensor público da União, eu quero ser delegado da Polícia Civil, porque aí você pode direcionar o seu estudo mais para essa área. Quer dizer, aquela história que, aliás, é muito comum de se dizer, estou preparado, posso fazer qualquer concurso. Então, vou fazer hoje o concurso do TRF, sei lá, de região X, e na semana que vem vai ter o concurso para o TRT, aí eu posso fazer também. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E pior, Carlos, não vai dar certo e a pessoa vai se sentir muito frustrada. Porque a gente sabe que esse momento de preparação para concurso é um momento que a autoestima da pessoa cai. Porque a pessoa está ali se preparando e os resultados não aparecem de imediato. É lógico que a longo prazo eles vão aparecer, depende da pessoa, mas você tem que estabelecer uma meta. Então, se você sai fazendo vários concursos de matérias completamente diferentes, não vai ser bom. Eu digo sempre o seguinte, se você quer ser promotor de justiça, vale a pena você fazer a prova em alguns estados, porque não adianta querer ser promotor de justiça e querer ficar só num estado, porque o concurso abre a cada 2 anos, a cada 3 anos. Você não pode se dar o luxo de ficar 3 anos esperando por um próximo concurso. Agora, uma vez estabelecido, quero ser promotor de justiça na área estadual, eu vou fazer concurso no Paraná, eu vou fazer concurso no Amazonas, eu vou fazer concurso no Pará, vou fazer concurso em Pernambuco. A pessoa ela pode diversificar, porque promotor de justiça, os editais são próximos. Agora, o que não dá é para fazer concurso analista do STM e depois para juiz do trabalho. São matérias completamente diferentes. E os editais são muito complexos, né? Cada vez mais as provas complexas que demandam um conhecimento. Se você
pulveriza isso aí, vai ficar difícil. Agora, na verdade foi uma informação até interessante que surgiu aqui no próprio programa Saber Direito e Debate. Eu lembro de um professor em uma entrevista recente que deu essa informação que eu achei bastante interessante, que é a pessoa que se prepara em termos assim, profissionalmente, digamos, se dedica de uma determinada forma, mais aprofundada, ela já verifica até a banca quem está fazendo a realização do concurso, porque a prova, por exemplo, do CESP é diferente da prova da Fundação Carlos Chagas. Até nesse sentido é possível você elaborar uma estratégia, e aí nós vamos nos remeter também ao próprio universo do futebol, que falamos no início do programa de hoje, que é uma das paixões do professor Renato Brasileiro. É possível, inclusive, nesse sentido, vamos fazer uma analogia com o futebol, traçar uma estratégia de campo no sentido de você atingir um determinado objetivo, incluindo o tipo de prova que será que se Sem dúvida, Carlos, sem dúvida. A experiência aí, né, alguns anos fazendo concurso, você percebe isso. Quando você pega, por exemplo, concurso para magistratura estadual, magistratura federal, procurador da República, é fácil você descobrir, porque inclusive isso é publicado, você tem acesso aos integrantes da banca. Aquela pessoa que está se preparando, ela tem a obrigação de pesquisar os integrantes da banca. Só para dar um exemplo para você, Carlos, eu tenho um livro de competência criminal. Se daqui a 10 anos eu parei de dar aula em cursinho preparatório, eu vou participar de uma banca examinadora. É lógico e é óbvio que a probabilidade de eu fazer perguntas sobre competência criminal é muito grande. Então, aquele aluno que está se preparando para um concurso específico, é válido sim ele pesquisar os examinadores, saber quem são, qual é a área de atuação, se eles têm obras, artigos publicados, para poder direcionar. E também a própria entidade organizadora do concurso. Provas como da UNB, do CESP, são absolutamente distintas da Fundação Carlos Chagas e outras entidades. Então, é interessante você pegar provas anteriores, ver como que o examinador cobra aquele assunto e estudar de acordo com o edital. O aluno tem a mania de estudar abrindo um livro e estudando. Não, você tem que pegar o edital, ver os pontos que constam do edital e, a partir daí, procurar um livro e estudar cada um desses pontos. Nesse sentido, aprofundando um pouco, a própria questão da subjetividade da interpretação de determinadas questões, essa pode ser uma chave também, porque, como o professor bem disse, se eu descubro que vou fazer um concurso especificamente para essa área, existe uma prova sobre competência criminal, existe o livro do professor Renato Brasileiro sobre aquele tema, eu terei o entendimento que o examinador terá a respeito de uma determinada questão específica. Então, mas isso tem uma corrente que interpreta essa questão de uma determinada forma, mas se eu sei que o examinador interpreta de uma forma X, então a minha resposta será X. Isso é uma chave importante. Não, isso é uma chave extremamente importante, porque quando você vai, por exemplo, principalmente para uma segunda fase de concurso, aquela prova aberta, direito não é uma ciência exata. Então, quer dizer, o examinador perguntou, se você já pesquisou ali a linha do examinador, sua resposta é mais tranquila, porque às vezes você sabe que em muitos pontos tem tem situações que chegam até a ter 4 correntes sobre uma única pergunta. Você já estudou o examinador, você já sabe qual é a linha, você sabe qual é a resposta que ele quer que você coloque ali. Agora é importante uma obra atualizada, porque de repente a jurisprudência mudou, houve uma evolução na própria legislação, o que acarreta, às vezes, uma análise diferenciada de uma questão de fato qualquer e de direito. Um livro desatualizado pode ser uma derrubada. Não, hoje escrever é um trabalho hercúleo, porque, na verdade, se você escrever algo em novembro, daqui a pouco, em dezembro, o STJ e o Supremo podem dar uma decisão diferente. Então, é importante, a gente sempre diz isso para os alunos, ter sempre um livro atualizado, estar sempre atualizado e, principalmente, acompanhando a jurisprudência, não só com os programas aqui da TV Justiça, mas também fazendo uma leitura de informativos, tanto do STJ quanto do Supremo. E também ficar olhando para as atualizações legislativas. A gente tem tido muitas alterações, não só no processo penal comum, como também na própria legislação material. Nós entrando aqui um pouco no tema referente à competência criminal, que foi exatamente o tema das aulas da semana, nós tivemos, por exemplo, um tema específico com relação à competência da Justiça Militar, e as outras aulas foram referentes a, primeiramente, o princípio do juiz natural, um elemento básico, por isso foi exatamente a primeira aula, e depois, posteriormente, competência criminal da Justiça Federal e competência criminal da Justiça Federal 2. De certa maneira, voltando um pouquinho em relação ao tema do segundo bloco de hoje sobre a Justiça Militar, há muita diferença, e aí vendo a perspectiva justamente dos ramos variados do direito, entre essas competências em relação à Justiça Militar e à Justiça Federal de maneira genérica? Competência, Carlos, eu comecei a aula falando sobre isso, é um tema que as pessoas não gostam.
Competência criminal, quando eu até falo que eu gosto, as pessoas até falam assim, mas você está falando a verdade? Eu falo, não, eu gosto, realmente gosto. A pessoa precisa entender, por mais que ela atue na área estadual, a Justiça Estadual ela tem competência residual. O que não pertence às demais vai para a estadual. Então, você percebe que para que eu possa, mesmo atuando na Justiça Estadual, eu preciso conhecer as demais competências. Então, eu preciso conhecer um pouco de Justiça Militar, eu preciso conhecer um pouco de Justiça Federal. Porque, às vezes, a gente diz isso, você amanhã, como advogado, você pode até ter um cliente seu que é culpado, um réu confesso, mas, às vezes, você consegue lá num processo, perante um juiz incompetente, às vezes você consegue uma nulidade, às vezes você consegue, talvez, até mesmo uma prescrição. Por isso que é importante ter o conhecimento desse todo, que vai contribuir, sem dúvida alguma, para a sua atuação. Entramos até naquele ponto que falamos a respeito da atuação do advogado, que eu tinha falado a respeito da verdade. Mas na questão processual, faz parte, é legítimo, inclusive, por parte do advogado. Às vezes um réu confessa, mas ele percebe uma possibilidade de nulidade. É obrigação dele, na defesa dos interesses do respectivo cliente, suscitar aquela nulidade verificada justamente a possibilidade desta tese de ser aceita. Apenas que eu fiquei um pouco incomodado que lá atrás eu falei a respeito do advogado. Eu falei assim, não, peraí, a defesa, isso também é uma questão muito polêmica. Gera uma certa espécie em relação ao cidadão quando se fala em relação a essas questões. Professor, nós temos aqui alguns livros já de indicação para falarmos a respeito das possibilidades de aprofundamento de estudos relativos à questão não apenas do processo penal militar, mas também do processo penal militar, isso mesmo, mas também do processo penal de uma maneira um pouco mais ampla, mas existem também, vamos mostrar os livros já, mas existem também possibilidades pelo meio da ferramenta da internet, por exemplo. Eu vou citar o exemplo, nós citamos isso no início do programa, o professor é um dos fundadores do INJUR, Instituto para a Difusão do Conhecimento Jurídico, que atualmente tem a composição de 10 professores. É uma possibilidade de se estudar também, não só por esse instituto, mas também por outros instrumentos, a possibilidade de se estudar, se aprofundar no estudo do direito? Não, hoje, sem dúvida alguma, a internet é um instrumento essencial para o aprofundamento e para o estudo do direito. O INJUR, na verdade, Carlos, é um grupo mais de amigos e de professores aí. Nós formamos, são 10 professores, cada um especializado em uma matéria, então temos professores de empresarial, tributário, penal, civil, processo civil, penal, processo penal, motivacional, e lá no www.injur.com.br a gente tem a possibilidade não só de disponibilizar artigos escritos pelos professores e outros professores colaboradores, e também vídeos. A gente faz, às vezes, vídeos de 5 a 6 minutos, já devo ter lá mais ou menos uns 12 a 15 vídeos, onde a gente grava vídeos bem atuais, falando sobre essas questões, mudança de jurisprudência, livros, atuações legislativas. Então, é um instrumento interessante exatamente para colaborar para o aperfeiçoamento aí, para o ensino do direito. Vamos aproveitar agora e mostrar, então, justamente nesse sentido de falar sobre instrumentos relativos à preparação profissional, à preparação para concursos ou mesmo para o estudo do direito como uma questão individual, que é muito comum e saudável, muito salutar também. Nesse sentido, eu vou começar mostrando 2 livros, primeiramente, de autoria do nosso próprio convidado, o professor Renato Brasileiro. Aqui nós temos o livro Competência Criminal, vou virar um pouquinho mais aqui, de autoria do professor Renato Brasileiro de Lima, uma publicação da editora Juspod. Juspod, que estamos aqui mostrando, situar um pouquinho melhor. Temos essa primeira indicação. O outro livro também que, nesse caso, vou adotar o critério de mostrar primeiro os livros de autoria do professor, esse em coautoria, Legislação Criminal Especial, Ciências Criminais, volume 6, coordenação do professor Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, e o professor Renato Brasileiro é um dos autores sobre um dos temas em abordagem nesta edição da editora Revista dos Tribunais, e também sobre outros temas relacionados. Aliás, antes de passar em relação a esses outros livros, já que esses 2 livros, um feito em coautoria e outro de autoria do professor Renato Brasileiro, tem outro manual também que está prestes a sair, não é isso, professor? Isso. O livro de competência criminal, na verdade, trabalhei quase um ano, são mais de 600 julgados, Carlos, deu um bom trabalho. Por causa da competência, é um tema muito vasto, muito extenso,
mas foi feita uma pesquisa interessante. E a novidade aí para o nosso telespectador é essa. Eu estou lançando agora no início de 2011 um primeiro volume, meu Manual de Processo Penal. É um grande sonho concluir essa obra, mas já tenho aí o manual, esse primeiro volume, onde eu faço uma abordagem muito detalhada e bem extensa sobre inquérito policial, sobre ação penal, sobre competência, sobre provas e prisão. Então, também é interessante para o nosso telespectador poder estar olhando, também editado aí pela Juspodium. Portanto, na expectativa, já está para sair, portanto, essa indicação também é do professor Renato Brasileiro. Outros livros também indicados, esse aqui também, desta vez em relação ao livro que mostramos antes, da editora Revista dos Tribunais, Processo Penal Constitucional, Antônio Escarance Fernandes. Também em um tema mais aberto, relativo a alguns dos temas abordados hoje, também uma indicação para o aprofundamento das questões de direito, especificamente aqui, processo penal constitucional. Mudando aqui, uma outra obra também indicada, professor Luigi Ferraioli, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Uma obra clássica também, na verdade, com um prefácio de Norberto Bobbio e tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fawzi Hassan Choukr e Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, também a participação do professor Luiz Flávio Gomes, com diversos colaboradores, também editora, Revista dos Tribunais. Também uma obra de um doutrinador clássico, também indicada pelo professor Renato Brasileiro, nas nossas indicações de hoje do nosso programa Saber Direito Debate. E, claro, há outros livros também que podem ser procurados, né, professor, com critério, particularmente se considerarmos aquela indicação do professor, se for, por exemplo, para a realização de um concurso público, em vez de se pegar, são obras portentosas, estudar todo o livro é complicado. É mais interessante verificar se os tópicos específicos e procurá-los já para o estudo direcionado, o estudo dirigido especificamente sobre esses tópicos. Isso, exatamente. Esses livros aqui, esses dois últimos, Carlos, o Processo Penal Constitucional e o Direito e Razão, são livros mais para aquele nosso colega que exerce a docência, para aprofundar. Talvez para concurso não seja recomendado. Para concurso, lógico, o aluno tem que pegar obras como manuais específicos sobre o assunto. Tem me preocupado um pouco, Carlos, infelizmente os alunos, às vezes, aquele sentimento de imediatismo. A pessoa ela quer estudar processo penal, mas ela quer uma obra que tenha 50 páginas, ela quer uma obra que tenha 100 páginas. Então, hoje é uma doce ilusão você querer achar que numa obra de 50 páginas você vai conseguir estudar processo penal. Então, infelizmente, é tempo. Você tem que sentar, tem que ter disponibilidade e aprofundar, porque as obras, com a atuação cada vez mais crescente da jurisprudência, são obras extensas. Então, você tem que estar disposto exatamente a isso, a pegar um livro de 800, 1.000 páginas, 1.200, mas saber que com aquele material você vai estar bem servido e que aquilo ali resume o que há de mais atualizado no conteúdo que você está pretendendo. Eu tinha um professor de Direito Comercial na época da faculdade que ele dizia exatamente o seguinte: a ilusão do aluno que acha que vai estudar para qualquer desempenho profissional depois que se informa. Não, a hora é essa e o momento é agora. Ou seja, já a partir da própria faculdade, tanto seja para concurso, seja para desempenho de uma função como advogado privado, já se aprofundar nos temas a partir do momento que a matéria é ministrada. Aí a maior utilidade justamente destas, sem falar, claro, no desempenho profissional, mas no estudo especificamente nesta fase, a utilização destas obras mais portentosas e beber direto da fonte, conhecê-la no momento que a informação fresca é passada naquele momento. Ah, não, sem dúvida. A faculdade também, eu lembro exatamente, mesmo que você falou, um grande professor, o professor Márcio Tuliviano, me falava exatamente isso, para estudar pelo menos 1 hora por dia. Lógico que não deu para seguir nem todos os dias, né? Não vou mentir para você, mas sem dúvida. O aluno que pega aí da faculdade, ele já começa fazendo o estudo, quando ele sair da faculdade, a bagagem que ele vai ter é muito maior que a dos demais. Professor, outras perguntas eu poderia fazer, é claro, em relação a diversos aspectos relacionados ao estudo do direito, a informações que podem ser repassadas para os telespectadores, mas se você não acompanhou as aulas, você pode resgatá-las, já foram repassados os destaques, basta entrar no próprio site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, todos os links estão lá, você pode resgatar essas aulas e aprofundar mais ainda sobre este tema específico. Agradecendo a participação do professor Renato
Renato Brasileiro, muito obrigado por estar aqui conosco, não só no Saber Direito Debate, mas durante as aulas, no Saber Direito Responde, e já fica o convite para falarmos mais sobre direito posteriormente aqui na TV Justiça. Carlos, a honra foi minha, foi um enorme prazer. Eu agradeço pelo convite que me foi formulado. Muito obrigado, professor. E obrigado a você, telespectador, como sempre, por estar conosco aqui na TV Justiça.